Imagine um cenário onde cada detalhe da vida de um homem se transforma em capítulos de uma história que o mundo nunca esqueceria. Não é apenas sobre futebol, é sobre paixão, genialidade e uma trajetória que desafiou todos os limites. Hoje, vamos mergulhar na vida de um dos mais brilhantes e controversos ícones que já pisaram em um campo, Diego Armando Maradona. E quando digo brilhante, não há exagero. Basta assistir alguns lances seus para entender, aquele homem não jogava futebol, ele o reinventava. Dribles impossíveis, passes que desafiavam a lógica, uma habilidade que fazia até os melhores marcadores parecerem amadores. Parar Maradona em campo era como tentar segurar um furacão com as mãos. Mas se sua genialidade dentro das quatro linhas é inquestionável, foi fora delas que ele provou ser uma força da natureza indomável. Maradona não conhecia meios termos, ou era amor incondicional ou caos absoluto. Quem mais teria a audácia de, em plena Copa do Mundo, desafiar uma nação inteira, pedindo que italianos torcessem pela Argentina? Ou de se envolver em uma briga violenta diante do rei da Espanha, como se fosse mais um dia no parque? E isso era só o começo. Sua vida fora dos gramados era um romance de alta tensão, carros de luxo, festas que duravam dias, conexões perigosas com a máfia napolitana e até cartéis sul-americanos. Uma existência que faria até os personagens mais ousados da ficção corarem. Antes de seguirmos, porém, preciso compartilhar algo que vai além do futebol. Você já imaginou um lugar onde história e atualidade se encontram, onde o passado é analisado com um olhar crítico e conectado ao que vivemos hoje? É exatamente isso que o Revista Chivo propõe. Criada em parceria com os canais MN Life e Chiva, esta publicação une narrativas históricas profundas, colunas autorais e reflexões sobre o mundo contemporâneo. O primeiro número já está disponível e você pode garanti-lo agora mesmo na Ozon. Não deixe de conferir. Agora, voltemos ao início de tudo. A Argentina dos anos 1960 não era um país para sonhadores. Pelo menos, não para a maioria. A instabilidade política era tão intensa que governos caíam como peças de dominó, a cada 2 anos, uma nova crise, um novo golpe, uma nova batalha pelo poder. Enquanto isso, o mundo assistia atônito ao sequestro de Adolf Eichmann por agentes israelenses em pleno Buenos Aires, gerando um escândalo diplomático sem precedentes. A Argentina, então, era um barril de pólvora e os que mais sofriam com isso eram os cidadãos comuns. A pobreza graçava, empregos eram escassos, e muitos passavam os dias trabalhando até o esgotamento em fábricas ou campos, só para colocar comida na mesa. Mas havia uma coisa que unia aqueles corações cansados: o futebol. Em cada cidadezinhas, times locais eram idolatrados, nos finais de tarde, operários se reuniam em campos improvisados para jogar até o sol se pôr. E foi em um desses campos esburacados, nos arredores pobres de Buenos Aires, que um homem simples chamado Dom Diego passava seus fins de semana chutando uma bola. Para ele, o futebol não era só um esporte, era uma obsessão, um sonho que nunca teve chance de realizar. Dom Diego vivia com a esposa, Dalma, e 4 filhas, Rita, Ana, Elza e Maria, em uma casa modesta, sem luxos, sem água encanada, com um teto que vazava e uma mesa que nem sempre tinha o que servir. Mesmo assim, ele sonhava com um 5º filho. Não qualquer filho, um menino, um herdeiro para sua paixão pelo futebol. Em fevereiro de 1960, Dalma descobriu que estava grávida novamente. 9 meses depois, em uma noite de outubro, Dom Diego a levou às pressas para o hospital em Lanús. Ele permaneceu ao lado dela, rezando em silêncio por um milagre. E no dia 30 de outubro, seu pedido foi atendido, nasceu um menino, batizado em homenagem ao pai, Diego Armando Maradona. Nesse momento, ninguém poderia imaginar que aquele recém-nascido se tornaria o jogador mais mágico de sua geração, comparado a Pelé, campeão do mundo e o próprio símbolo da rebeldia dentro e fora dos campos. Mas a vida não ficou mais fácil com a chegada do pequeno Diego. Pelo contrário. Dalma passou a moldar vasos de barro para vender no mercado, enquanto Dom Diego assumia turnos extras na moagem, sacrificando horas de sono por alguns pesos a mais. Mas, quando voltava para casa, reservava um tempo para contar ao filho sobre os jogos do dia, os times da região e os feitos da seleção argentina. Os jogadores são os reis deste país, repetia. E Diego, ainda criança, absorvia cada palavra como uma profecia. Aos primeiros passos, Dom Diego o levou para um campinho de terra batida. Lá, entre adultos suados e bolas surradas, ensinou-lhe os segredos do jogo,
como dominar a bola, como chutar com precisão, como fazer a trajetória curvar no ar. O menino não queria sair dali. Choramingava por um próprio bola e ganhou uma aos 5 anos, de presente de um tio. A partir daí, o objeto tornou-se uma extensão de seu corpo. Diego dormia abraçado a ela, corria com ela pelo quintal, chutava-a contra paredes até as mãos doerem. Dom Diego, então, decidiu testar seu talento. Levou-o a uma quadra de cimento e mostrou como bater com efeito, como mirar no ângulo certo. O garoto passou o dia inteiro repetindo os movimentos, até que, exausto, pediu aos adolescentes do bairro para deixá-lo jogar com eles. Surpresos com sua habilidade precoce, eles o aceitaram. Mas havia um problema: Diego era pequeno demais. Ou, como ele mesmo provaria mais tarde, exatamente do tamanho certo para se tornar uma lenda. Em meio ao turbilhão de emoções, lançar um beijo com a mão, como se dissesse: isso aqui é por vocês. E então, o mundo parou. Porque o que aconteceu nos minutos seguintes não foi apenas um debut, foi uma declaração de guerra ao futebol convencional. Diego, com seus 15 anos, 11 meses e 20 dias, entrou em campo como um furacão em miniatura. Os defensores do Talheres olhavam para ele com aquele desdém típico de quem vê um garoto enfrentando homens, mas bastou o primeiro toque na bola para que seus rostos mudassem. Ele não corria, ele voava. Não driblava, ele hipnotizava. E quando recebeu a bola pela primeira vez, fez algo que ninguém naquelas arquibancadas esqueceria. Com um movimento de quadril que parecia desafiar as leis da física, deixou 2 marcadores no chão e cruzou para o ataque. O estádio explodiu. Mas Diego não tinha ido ali para ser coadjuvante. Minutos depois, após uma jogada coletiva que ele mesmo iniciou, recebeu de volta a bola na entrada da área. O goleiro avançou, confiante. Erro fatal. Com um toque sutil, quase desdenhoso, Diego levantou a bola por cima dele, antes que o zagueiro pudesse reagir, rede. Gol. O primeiro de uma carreira que reescreveria a história do esporte. Quando a bola balançou as redes, o menino de Vila Fiorito não comemorou como os outros. Ele apenas ergueu os braços, como se dissesse: eu avisei. E o que veio depois? Caos. Os jornalistas, que até então só falavam do garoto promissor, agora gritavam: gênio. Fenômeno. O novo Pelé. Os dirigentes do Argentinos Júniors, que tinham apostado tudo naquele menino magricela, sorriam como se tivessem ganhado na loteria porque, de certa forma, tinham. E os rivais? Começaram a tremer. Porque naquele dia, 20 de outubro de 1976, o futebol ganhou um novo dono. Um dono que não pedia licença, não respeitava hierarquias e, acima de tudo, não sabia o significado da palavra impossível. Mas aqui está o detalhe que poucos contam: quando Diego voltou para o vestiário após o jogo, não havia champanhe, nem discursos grandiosos. Havia apenas o silêncio pesado de quem sabe que acabou de testemunhar algo histórico. E o técnico Montes, com os olhos úmidos, apenas sussurrou: hoje, menino, você deixou de ser promessa. Hoje, você virou lenda. E a lenda, como todas as grandes histórias, estava apenas começando. E então, quando a bola finalmente rola até seus pés, algo mágico acontece. Não é um toque, não é um drible, é uma declaração de guerra. Diego começa a desmontar a defesa adversária como se os marcadores fossem meros cones em um treinamento de rua. 1 lençol, 2 lençol, 3. Cada movimento é uma afronta física, cada passe uma obra de arte traçada com a precisão de um cirurgião. Ele cria chances que nem os mais otimistas torcedores ousariam sonhar. Mas o placar, implacável, não mente: o Argentinos Júniors cai diante do Talheres. E ali, no meio daquela derrota amarga, Diego sente o peso do mundo desabar sobre seus ombros de 17 anos. Ele poderia culpar o sistema, o árbitro, a sorte. Mas não. Maradona assume a derrota como se fosse uma dívida pessoal, como se cada gol sofrido fosse uma falha sua e apenas sua. O vestiário é um túmulo de silêncios quando o técnico Montes se aproxima. Não há sermões, não há desculpas. Apenas uma verdade crua, dita entre dentes: isso não foi sua culpa, menino. Mas na próxima, você começa do primeiro minuto. E assim foi. Contra o São Lourenço, Diego entra em campo já nos primeiros 45 minutos não como um jogador, mas como um furacão. 2 gols.
Dois gritos de vingança contra o destino. A torcida explode. Os jornais explodem. De repente, o nome Maradona não é mais um murmúrio nos bares de Vila Fiorito, é um grito estampado em manchetes, uma promessa esculpida em letras garrafais: aqui está o futuro da Argentina. Mas o futuro, como sempre, tem um preço. A fama chega como um tsunami gloriosa, sufocante. Cada passe é analisado, cada erro amplificado. Diego se torna, ao mesmo tempo, o menino de ouro e o alvo de todos os holofotes. É como se, de um dia para o outro, ele tivesse que carregar nas costas não só o peso de suas ambições, mas o de uma nação inteira. E a pressão? Ah, a pressão é uma faca de dois gumes, ou você a usa para cortar seu caminho até o topo, ou ela te esfolia vivo. Maradona escolhe a primeira opção. Treina até os dedos sangrarem. Dormem com a bola nos pés. Sonha com a celeste e branca, aquela camisa que, quando finalmente a veste pela primeira vez, gruda em sua pele como uma segunda pele. Eu nasci para isto, pensa, enquanto os músculos ardem e o suor desce pela testa. E ninguém vai me tirar isso. O chamado chega como um segredo de Estado. Menotti, o bruxo da seleção argentina, o convoca para um amistoso contra a Hungria, mas com uma condição: ninguém pode saber. Nem a imprensa, nem os rivais, nem mesmo os companheiros de equipe. Diego deve se preparar na sombra, como um assassino que afia sua lâmina antes do golpe. Ele obedece. Veste a camisa da seleção pela primeira vez e sente algo se rearranjar dentro dele, como se seu DNA tivesse sido reprogramado. Isto é meu. Para sempre. Os dias que se seguem são uma obsessão, cada chute, cada sprint, cada jogada ensaiada 1000 vezes até a perfeição. Quando Menotti finalmente o coloca no banco, Diego já está pronto para rasgar a Hungria em pedaços. O jogo começa, e a Argentina esmaga. Gol atrás de gol, uma execução em campo. Aos 70 minutos, o técnico olha para o banco e faz o sinal. Maradona, aqueça. E então o pânico. Não o medo do fracasso, não. Algo mais primitivo, mais paralisante. As arquibancadas rugem, mas para Diego elas se transformam em um túnel de eco. As pernas tremem. Os ouvidos zumbem. O corpo se recusa a obedecer. Meu Deus, eu não consigo me mexer. Menotti precisa quase empurrá-lo para dentro de campo, como se Diego fosse um soldado relutante sendo jogado na trincheira. Mas o momento em que seus pés tocam a grama, clique, algo se acende. A paralisia some. E o gênio desperta. Ele não marca naquele dia. Não precisa. Porque em 20 minutos, Diego faz o que poucos fazem em carreiras inteiras: domina o jogo. Cada toque seu é um aviso. Cada drible, uma humilhação. A Hungria recua, assustada, como se enfrentasse não um adolescente, mas um demônio disfarçado de jogador. Menotti assistia tudo com um sorriso de lado. Esse garoto não é do nosso tempo, murmura para si mesmo. E quando o apito final soa, a decisão já está tomada: Maradona vai para a Copa do Mundo de 1978. Ou pelo menos deveria ir. Porque o destino, cruel como sempre, tem outros planos. A burocracia da federação exige cortes. 3 jogadores a menos. 3 sonhos esmagados. Menotti hesita. Reúne a comissão técnica. Pesa prós e contras. E então, em um gesto que cortaria Diego mais fundo que qualquer derrota, anuncia os nomes dos descartados. Maradona. A palavra cai como uma lápide. Ele não chora. Não grita. Não quebra nada. Apenas sai do campo com os punhos tão cerrados que as unhas perfuram suas palmas. No vestiário, finalmente, o dique arrebenta. As lágrimas vêm quentes, amargas, carregadas de uma raiva que parece não ter fim. Eu joguei pela seleção. Eu senti essa camisa. E agora eles me tiram tudo? Em casa, os pais o abraçam, a mãe sussurra no seu ouvido as palavras que o acompanhariam pela vida: eles não sabem o que perderam, filho. Mas você vai mostrar. E ele mostra. 2 dias depois, contra o Chacarita, Diego entra em campo não como um jogador, mas como um homem possuído. 2 gols. 2 assistências. Uma performance tão brutal que parece menos um jogo e mais uma declaração de guerra.
Vocês me excluíram? Pois eu vou destruir tudo que estiver pela frente. E assim faz. Partida após partida, ele esmaga adversários com uma fúria que beira o sobrenatural. Termina o campeonato como artilheiro. Os jornais o coroem. Os torcedores o idolatram. Mas quando a Argentina levanta a taça da Copa do Mundo na televisão, Diego assiste tudo com os dentes tão apertados que parece que vai quebrá-los. Aquele troféu era meu. Eu deveria estar ali. A dor é um motor. E o motor de Diego Maradona não conhece freios. É nesse turbilhão de raiva e glória que ele conhece ela. Cláudia Villafane. Uma noite em Buedo, entre risadas e copos de vinho barato, e algo clica. Não é amor à primeira vista, é reconhecimento. Como se, em meio ao caos, eles tivessem encontrado o único ponto fixo um do outro. Em pouco tempo, ela se torna seu porto. Seu refúgio. A única pessoa que parece entender que por trás do gênio há um garoto ferido, sedento por provar que estava certo. E então, como se o universo quisesse se redimir, chega o convite de Menotti, a capitania da seleção sub-20 no Mundial do Japão. Não é a Copa do Mundo de verdade, mas é um recado. Você foi injustiçado. Mas seu tempo virá. Diego aceita. Veste a braçadeira não como um símbolo, mas como uma promessa. E transformar aquela equipe de jovens em uma máquina de guerra. Os treinamentos são brutais. As exigências, implacáveis. Maradona não pede menos, pede mais. Se vamos ganhar, que seja esmagando. Que deixem nosso nome marcado a fogo. E assim o fazem. A Argentina avança como um rolo compressor. Adversários caem 1-1. Até que, no dia 7 de setembro de 1979, eles chegam à final. Contra o RSS. Em Tóquio. Um estádio lotado. Um mundo assistindo. E um garoto de 18 anos, capitão de sua seleção, olhando nos olhos da história e sussurrando: hoje, ninguém nos para. A pergunta que ecoa no ar é uma só: quem sairá vitorioso? A Argentina, com seu futebol de garra e genialidade, ou a máquina soviética, fria e implacável? E, acima de tudo, quem roubará a cena? O menino prodígio de Vila Fiorito ou o talentoso Ponomarel, a estrela do bloco comunista? O apito soa. E o inferno se solta. Os primeiros 45 minutos são uma guerra de trincheiras. A Argentina sai pressionando, sufocando, mas a defesa soviética é um muro de aço. Cada passe é disputado como se fosse o último. Cada dividida, uma batalha pessoal. Maradona orquestra o ataque, mas os russos não cedem. Então, é a vez da URSS tomar a iniciativa, longas bolas, jogadas ensaiadas, mas o gol não vem. O placar segue zerado. Um empate que pesa como uma derrota para ambos os lados. No vestiário, Menotti não precisa gritar. Basta um olhar. Eles estão com medo de nós. Agora é a hora de esmagá-los. Maradona não diz nada. Apenas aperta os punhos e sobe o tom: segundo tempo, ou morremos tentando. E o massacre reconça. Aos 52 minutos, um cruzamento preciso do flanco esquerdo. Ponomarel domina, gira e, de primeira, manda a bola rasgar a rede. 1-0. A URSS explode em comemoração. Os soviéticos recuam, se fecharam como uma fortaleza. A Argentina, agora, precisa de um milagre. Mas milagres são a especialidade de Maradona. Aos 67, um pênalti. O estádio vibra. Papéis voam das arquibancadas, uma tempestade de emoção. O Baldo Filol, o goleiro, olha para o ponto fatal. Alvi se aproxima. Respira. E gol. 1-1. A Argentina renasce. 3 minutos depois, o impossível acontece. Ramon Dias recebe a bola na intermediária, dribla 1, 2, 3 marcadores e, de fora da área, estufa a rede. 2-1. O estádio entra em delírio. Os soviéticos cambaleiam. Mas Maradona não terminou. Aos 76, falta a favor. Ele se posiciona. O silêncio toma conta do estádio por um segundo até que 60.000 gargantas gritam seu nome. Diego.
Diego. Ele espera. Respira. Corre. E gol. Um chute monstro, inalcançável. A bola estremece as redes. 3-1. Maradona corre para a torcida, salta, abraça a camisa, aponta para o céu. Não parem. Não parem agora. Os últimos 15 minutos são um cerco soviético, mas a Argentina resiste. Quando o apito final soa, é o caos. Menotti corre para o gramado, os jogadores caem de joelhos, alguns choram. Maradona? Ele chora como nunca. Campeão do mundo sub-20. Melhor jogador. Melhor artilheiro. A Argentina tem seu herói. E o mundo, sua nova lenda. De volta a Buenos Aires, o país para. Maradona é recebido como um deus. Contratos publicitários chovem. O dinheiro flui. E, com ele, as tentações. As noites em Vila Fiorito se transformam em madrugadas em Buedo, entre champanhe, mulheres e o brilho dos holofotes. Os jornais já falam de seus excessos, mas também de seu dom, a capacidade de destruir uma defesa às 4 da manhã e, às 16 horas do mesmo dia, fazer o mesmo no gramado. Mas o gênio sozinho não ganha campeonatos. E quando o Argentinos Júnior não consegue repetir o sucesso, Maradona entende, precisa de um palco maior. Precisa da Boca. E aqui começa uma jogada de mestre. O River Plate, eterno rival, oferece fortunas. Mas Maradona tem um sonho, a camisa azul e amarela da Boca. Só que a Boca não tem dinheiro. Então, ele inventa. Em uma entrevista, solta, já recebi uma proposta da Boca. Estou analisando. Mentira. Uma blefe genial. A torcida enlouquece. A diretoria da Boca se vê encurralada, não pode decepcionar os fãs, mas também não pode bancar o transação. A solução? Um acordo digno de um negociador nato, pagamento parcelado, jogadores em troca e 2 imóveis em Buedo. Maradona sorri. Ele ganhou. Em 22 de fevereiro de 1981, ele se despede do Argentinos Júnior da maneira mais épica possível, joga o primeiro tempo pela velha equipe, troca de camisa no intervalo e, no segundo tempo, veste a camisa da Boca pela primeira vez. O estádio explode. A lenda está escrita. E não demora para provar seu valor. Na estreia oficial, gol e vitória. Nas 2 partidas seguintes, gols e mais vitórias. A Boca voa. Até que, na 4ª partida, o corpo diz não, uma lesão muscular o tira de campo por um mês. Maradona assiste, impotente, enquanto sua equipe tropeça. Mas quando volta? Ele arrasta a Boca de volta ao topo. Na última rodada, com o título em jogo, Maradona faz o que só ele faz, carrega a equipe nas costas. Gol, assistência, liderança. Campeão. A Boca é bicampeã. E, para pagar sua dívida, o clube embarca em uma turnê mundial África, Estados Unidos, Japão, Europa onde Maradona é a estrela absoluta. Os ingressos se esgotam. Os estádios lotam. O dinheiro entra. Mas não é suficiente. Porque, enquanto o mundo o aplaude, a Europa o espera. E, em 1982, um telefone toca. Do outro lado, uma voz com sotaque catalão: Barcelona quer você. Maradona não hesita. Ele está pronto para conquistar o mundo. O Barça assina o contrato, mas antes de vestir a camisa blaugrana, um obstáculo se impõe: a Copa do Mundo de 1982, que, por ironia do destino, também seria na Espanha. A Argentina chega ao torneio como favorita absoluta. Afinal, eram os atuais campeões mundiais, donos do título juvenil e, acima de tudo, tinham Diego Maradona em campo. Mas o sonho vira pesadelo já na estreia, uma derrota humilhante para a Bélgica por 1-0. A reação vem na sequência: uma goleada sobre a Hungria, uma vitória sobre El Salvador e a classificação para a próxima fase. Porém, o que deveria ser um caminho de glória se transforma em um desastre. Primeiro a Itália, depois o Brasil, 2 derrotas seguidas e a eliminação precoce. Aí começa o linchamento. A imprensa esquartela a seleção e, principalmente, Maradona.
Fracasso total, arrogância sem talento, decepção histórica. Os jornais não poupam palavras. Para Diego, é como se o mundo desabasse. Ele deu tudo em campo, sonhou com o bicampeonato, e colheu apenas escárnio. No início, tenta se justificar, mas as críticas só aumentam. Até que um dia, cansado, silencia. Empacota suas coisas, pega a mão de Cláudia, sua companheira, e parte para Barcelona. Lá, compra uma mansão aos pés do Camp Nou, com quadra de tênis, campo de futsal e piscina, um refúgio de luxo para esquecer a dor. Mas a cidade que nunca dorme também não o deixa descansar. Maradona mergulha na noite barcelonista com uma intensidade que assusta. De clube em clube, de festa em festa, até que, pela primeira vez, experimenta algo que mudaria sua vida para sempre: as drogas. O vício chega sorrateiro, como um amigo traidor que promete alívio e entrega apenas cadeias. E quando o Barça finalmente o convoca para os treinos, o choque é brutal. O futebol espanhol é rápido, violento, implacável, nada parecido com o ritmo argentino. Maradona súplica por uma mudança de tática, menos velocidade, mais posse de bola, jogo inteligência. Mas o presidente e o técnico ignoram. Adapte-se, dizem. E ele é obrigado a resolver sozinho, em pleno campo, o que deveria ser planejado nos bastidores. Até que, no 15º jogo, algo clica. Maradona reescreve as regras durante a partida. A equipe se transforma, mais coesa, mais técnica, mais sua. Meio campeonato depois, o Barça já é o terror da La Liga, líder absoluto. Mas o destino, cruel, prepara outra armadilha. Em um treino rotineiro, uma dor aguda. Exames. E então, a bomba: hepatite. 3 meses fora. 3 meses em que o Barça desmorona sem ele. Desesperado, o clube contrata Cesáreo Minotti, um técnico que, ironicamente, faz exatamente o que Maradona pedia: jogo de passes, menos força bruta. Mas é tarde. O Barça termina em quarto, longe do título. A temporada seguinte começa bem, 3 vitórias seguidas. Até que, no quarto jogo, o horror se repete. Um zagueiro do Athletic Bilbao entra com tudo, botas à mostra, direto no tornozelo de Maradona. O craque cai, e o som do osso quebrando ecoa pelo estádio. Em segundos, é guerra, socos, chutes, jogadores se atracando como gladiadores. Maradona é levado em maca, entre lágrimas e gritos de dor. Na sala de cirurgia, os médicos trabalham como relojoeiros, reconstruindo sua perna peça por peça. Quando acorda, a sentença: 6 meses fora. 6 meses que, para o Barça, soam como uma pena de morte. Mas Maradona não aceita. Encontra um médico italiano que promete cortar o tempo pela metade. 10 dias depois, o gesso é removido. A dor é insuportável, mas ele se levanta. E então, contra todas as probabilidades, monta seu próprio campo de treinamento em Sarriera. Suor, sangue e lágrimas até que, em apenas 3 meses, está de volta. Os primeiros jogos são difíceis. O ritmo não é o mesmo, e a torcida, impaciente, vaiava. Mas Maradona não é um homem comum. Pouco a pouco, recupera a magia nos pés. Volta a decidir partidas, a ser o gênio que sempre foi. Porém, não é suficiente. O Barça termina em terceiro, e na final da Copa do Rei, contra o Atlético de Madrid, o pesadelo se repete: 1-0, derrota. E então, diante do rei da Espanha e de milhares de espectadores, Maradona explode. Um soco, um chute, uma briga generalizada. Quebra a mandíbula de um adversário com um golpe brutal. O estádio vira um ringue, e as câmeras registram tudo. No dia seguinte, os jornais o crucificam. Violento, drogado, malandro. As manchetes não mentem, mas também não contam toda a verdade. Porque o vazamento dos seus salários, das suas festas, do seu vício, não vem do acaso. Vem de dentro do próprio Barça. O presidente, Josep Luís Nunes, orquestra a campanha de difamação, usando a imprensa como arma. Quer domar Maradona, fazê-lo calar, obedecer, ser apenas mais um peão no tabuleiro. Quando Diego descobre, a fúria é maior que qualquer lesão. Não jogo mais por essa camisa, declara. Exige ser vendido. Nunes se recusa. E é aí que entra em cena Camorra.
A máfia napolitana não é como as outras. Não ostenta mansões nem carros importados. Vive entre o povo, em apartamentos simples, com roupas de trabalhador. Seu líder, Luigi Giuliano, é um homem de palavra. E em 1984, a Camorra decide dar um presente à cidade, comprar o melhor jogador do mundo. As razões pelas quais a Camorra decidiu investir em Maradona são tão obscuras quanto os becos de Nápoles. Alguns dizem que foi uma jogada de relações públicas. Políticos pressionaram os mafiosos com um ultimato cruel. A cidade que vocês dominam está afundando na miséria. As pessoas não têm pão, não têm esperança. Deem a elas um espetáculo. Deem a elas um Deus. Outros sussurram que o negócio era puro cálculo. Maradona seria a peça-chave para lavar dinheiro nos cassinos clandestinos, um trunfo para manipular resultados quando necessário. Mas a verdade, como sempre, está perdida entre o mito e a conveniência. O fato é que Nunes, o presidente do Barcelona, resistiu até o último momento. Dizem que só cedeu quando homens de terno surrado e olhares gelados apareceram em seu escritório. Não houve ameaças explícitas. Não foram necessárias. Uma conversa tranquila, um café servido com um sorriso, e de repente os 10 milhões de dólares pareciam um preço irrisório para se livrar de um problema. Em julho de 1984, Maradona assina com o Napoli. O avião aterrissa em Nápoles, e o que se segue não é uma recepção, é uma coroação. Milhares de pessoas invadem o aeroporto. Quando Diego entra no carro, a multidão se move como um só corpo, seguindo pelas ruas estreitas, cantando, chorando, tocando nas janelas como se ele fosse um santo em procissão. 2 dias depois, o São Paulo está lotado. Não é um jogo. É uma missa. Quando Maradona pisca no gramado com a camisa azul, 80 mil gargantas explodem em uníssono. Marradu. Marradu. Ele levanta a mão, sorri, e diz apenas, boa noite, napolitanos. Estou feliz por estar aqui com vocês. O estádio treme. Para aqueles homens e mulheres, filhos do Sul esquecido, Maradona não é um jogador. É a vingança em forma de homem. Porque o Napoli, até então, era o eterno coadjuvante. Um clube do gueto, humilhado ano após ano pelos gigantes do norte, a Juve dos Agnelli, o Inter dos industriais, o Milan dos banqueiros. Para os napolitanos, vencer a Série A não era esporte. Era guerra de classes. O norte os chamava de terroni, de mafiosos, de analfabetos. Cada gol contra a Juve era um tapa na cara da Itália rica. E Maradona entendia isso melhor do que ninguém. Ele chega para treinar como um obsessivo. Corre até sangrar, chuta até os pés doerem, exige mais de si do que qualquer técnico ousaria pedir. Mas o primeiro ano é decepcionante, 8º lugar. Não é suficiente. Maradona chama o diretor do Napoli e dá um ultimato: se querem ganhar, precisam de Garella no gol, Giordano no ataque e Renica no meio-campo. Sem eles, não vamos a lugar nenhum. Alguns poderiam chamar isso de capricho de estrela. Mas Diego não era um divo, era um general. Cada pedido tinha um propósito. Ele via o jogo como um xadrez, sabendo exatamente quais peças faltavam para o checkmate. O Napoli ouve. Compra os jogadores. E aqui começa o milagre: Maradona não só os quer no time, como os convence a vir. Ele mesmo liga, negocia, promete glória. Vocês vão ser campeões, diz a eles. Vão entrar para a história. E assim, de repente, o Napoli se transforma. As defesas do norte começam a ruir. A Juve, o Inter, a Roma todos caem, 1-1, sob os pés de um homem que joga como se tivesse o diabo e Deus ao mesmo tempo dentro de si. Mas então chega a convocação. A Argentina o chama. Carlos Bilardo, o técnico, entrega a braçadeira de capitão. É sua hora, diz. Maradona sorri. Finalmente. Só que há um problema: o Napoli se recusa a liberá-lo para as eliminatórias. Sem você, desabamos, argumentam. A solução? Uma maratona sobre-humana. Diego joga pelos napolitanos na Série A, depois pega o primeiro voo para Roma, de lá para Buenos Aires, e no dia seguinte já está em campo pela seleção. Volta para Nápoles, joga novamente pelo clube, repete o ciclo. Qualquer outro teria desmoronado. Maradona?
Faz gols em todos os jogos. Arrasta a Argentina para o Mundial. E ainda assim, leva o Napoli ao terceiro lugar, algo impensável antes dele. Quando chega ao acampamento da seleção, a guerra já está declarada. Passarella, o zagueiro veterano, o acusa de querer ser técnico, de dopar os companheiros. Maradona não recua. Reúne o time e joga a verdade na mesa: sim, tenho meus demônios. Mas agora o que importa é a Copa. E se alguém acha que vai me parar, que tente. Ele denuncia o caso de Passarella com a esposa de um companheiro. O vestuário ferve. Os técnicos correm para apagar o incêndio. No fim, ambos embarcam para o México, mas todos sabem que só um sairá vivo dessa batalha. Em sua cabine no centro de treinamento, Maradona acende uma vela diante de uma imagem da Virgem. Reza. Não por salvação, mas por vingança. Porque em 1986, a Argentina não joga só por um título. Joga pelos soldados mortos nas Malvinas. Joga contra a Inglaterra. E quando o sorteio coloca os dois times no mesmo caminho, o mundo entende: não será um jogo. Será uma guerra. O estádio ferve antes mesmo do apito inicial. Inglês contra argentino, olho por olho, dente por dente. As arquibancadas transformam-se em trincheiras, pedras voam, garrafas estouram contra os escudos da polícia, e os cânticos de guerra abafam até o hino nacional. Quando as seleções emergem do túnel, o ar pesa como chumbo. Não é um jogo. É um acerto de contas com 4 anos de atraso. Os primeiros 45 minutos são uma batalha campal. A Argentina sufoca a Inglaterra com um pressing asfixiante, e Maradona, como um general no fronte, orquestra cada ataque. Seus chutes são precisos como punhaladas, o goleiro Chilton se estica, desvia, súplica aos deuses do futebol. Mas a cada vez que a bola gruda nos pés de Diego, os ingleses o caçam como um animal. Entradas duras, cotoveladas dissimuladas, xingamentos que o vento não leva. Ele ri. Porque sabe, eles têm medo. O placar segue zerado no intervalo, mas a guerra está só começando. Aos 51 minutos, o mundo para. Maradona salta dentro da área, um salto desajeitado, quase cômico, se não fosse pela mão que, como um raio, desvia a bola para o fundo das redes. Chilton congela. Ele viu. Todo o estádio viu. Até o juiz, no fundo, sabe. Mas a Argentina já corre para abraçar o 10, e os ingleses, desorientados entre a fúria e a incredulidade, gritam por justiça a um árbitro surdo. Maradona, sorrateiro, olha para o céu e murmura algo entre dentes. Mais tarde, dirá que foi a mão de Deus. Naquele momento, era a mão da vingança. 3 minutos depois, o gênio se repete. Mas desta vez, sem truques. Ele recebe a bola no meio-campo, e o que vem a seguir não é um gol, é uma profanação das leis da física. Maradona não dribla, ele desmaterializa 5 ingleses em 10 segundos, como se o couro colasse em seus pés. Chilton, o último obstáculo, é humilhado com um toque sutil antes do chute certeiro. O estádio explode em um grito só. Não é torcida. É um país inteiro exorcizando seus fantasmas. 2-0. A Inglaterra ainda marca um de honra, mas pouco importa. Quando o apito final soa, Maradona cai de joelhos, os punhos cerrados, os olhos úmidos. Não é pelo 2-1. É pelas Malvinas. É pelos soldados que nunca voltaram. É pela Argentina que, naquela tarde de junho, finalmente viu seu algoz de joelhos. Mas a guerra não acabou. Na semifinal, a Bélgica tenta conter o furacão, mas Maradona é implacável. Mais 2 gols, mais uma vitória arrasadora. Ele havia prometido: a Alemanha, favorita absoluta, seria o próximo troféu. Eles são fortes, mas nós somos a Argentina, rosna em entrevista. E por um momento, parece que ele tem razão. O final começa como um sonho. Brau e Valdano marcam, e aos 56 minutos, o 2-0 no placar parece um veredicto. As arquibancadas argentinas já cantam o hino da vitória, os jogadores alemães tropeçam em sua própria sombra. Mas o futebol, como a história, adora ironias cruéis. Aos 74, Rummenigge descontra. Aos 81, Voller empata. O estádio vira um vulcão, de um lado,
a euforia teutônica, do outro, o desespero de um país que já sentia o peso do troféu nas mãos. Faltam 9 minutos. 9 minutos para o abismo ou para a glória. E então, aos 86, Burruchaga aparece. Maradona, exausto, mas ainda lúcido, rouba a bola no meio-campo e lança um passe milimétrico. Burruchaga avança, dribla o último defensor e, com a frieza de um carrasco, fuzila Schumacher. 3-2. O tempo não para, mas para a Argentina, aqueles 3 minutos finais duram uma eternidade. Quando o juiz apita, Maradona desaba no gramado, as lágrimas escorrendo sem controle. Não é pelo cansaço. É pelo peso de um país nas costas. É por ter transformado dor em ouro. De volta a Buenos Aires, o avião que traz os campeões é recebido por uma multidão que faz tremer o solo. O governo declara feriado nacional. Nas ruas, estranhos se abraçam, crianças choram de alegria, e os veteranos das Malvinas, finalmente, sorriem. Maradona não precisou marcar no final. Bastou ser o arquiteto da vingança. E quando ergueu a taça, não foi um homem que segurou o mundo nas mãos. Foi um país. O triunfo em Buenos Aires ainda ecoava quando Nápoles se vestiu de ouro para coroar seus heróis. Um desfile épico tomou as ruas, e Maradona, banhado em glória, surfava na onda de um sucesso que parecia não ter limites. Contratos milionários se multiplicavam, mas seus olhos já miravam a próxima batalha, o Scudetto, o título italiano que Nápoles sonhava há décadas. O início da temporada, porém, foi uma faca no peito dos torcedores. Derrotas inesperadas, pontos perdidos, e a sensação de que o sonho poderia desmoronar antes mesmo de ganhar forma. Mas Maradona não era homem de se render ao destino. Quando o inverno chegou, ele reescreveu o roteiro. Com passes que cortavam defesas como lâminas e gols que pareciam pintados à mão, Napoli voltou a respirar. Subiu na tabela, dominou adversários, e o título, finalmente, parecia ao alcance das mãos. Até que o inferno se abriu. Uma manhã, os jornais de Nápoles explodiram com uma bomba: Diego Maradona, pai de um filho fora do casamento. A notícia vinha de Cristiana Sinagra, uma napolitana que jurava ter tido um romance com o craque. Pior, Cláudia, sua companheira, estava grávida. A imprensa devorou o escândalo como chacais amantes secretos, filhos não reconhecidos, traições. Maradona rugiu em público: é tudo mentira. Ela quer dinheiro. Prometeu a Cláudia que era uma armadilha, uma farsa. Mas as palavras não apagaram as manchetes, e o veneno do escândalo começou a corromper seu jogo. 6 partidas sem marcar. 6 partidas em que Nápoles sangrava pontos. 6 partidas em que o Scudetto parecia escorregar pelos dedos como areia. Depois de uma derrota humilhante para o Verona, Maradona não aguentou mais. Reuniu a equipe no vestiário, olhou nos olhos de cada um e cuspiu a verdade como um veredicto: todo time tem seu pior jogo da temporada. O nosso foi hoje. Mas não haverá outro. Vamos nos levantar, ou morrermos tentando. Esse título vem para Nápoles. E então, como se suas palavras tivessem o poder de ressuscitar sonhos, Nápoles renasceu. Voltou a esmagar rivais, a jogar como uma máquina de guerra. No fim da temporada, não só conquistaram o Scudetto como também ergueram a Copa da Itália. As ruas de Nápoles viraram um rio de gente, vinho, canções, lágrimas de alegria. Maradona não era mais um jogador. Era um deus. Um símbolo. O homem que havia transformado uma cidade esquecida no centro do universo. E foi nesse clímax de glória que o telefone tocou. Do outro lado da linha, uma voz suave, mas letal: parabéns pelo título, Diego. E se eu te oferecesse o dobro do que você ganha agora, mais uma parte de uma empresa de mídia? Tudo seu, se vier para o Milan. Silêncio. O nome do interlocutor era Silvio Berlusconi, um dos homens mais poderosos da Itália. Maradona ouviu, pesou as palavras, sentiu o cheiro do dinheiro. Berlusconi já se via fechando o negócio, quando ouviu a resposta: Nápoles é minha casa. Aqui eu fico. A recusa foi como uma bofetada em Berlusconi. Um jogador, dando as costas a um império. Mas em Nápoles, a notícia foi recebida como uma declaração de amor. O clube, em gratidão, presenteou Maradona com uma das primeiras Ferrari F40 do mundo. E ele, sorrindo,
acelerou pelas ruas que o adoravam, prometendo mais. Sempre mais. A temporada seguinte começou com um reforço de peso, Antônio Careca. Junto com Giordano, os três formaram um trio letal mágica que arrasou a série. A Napoli ganhava, Maradona brilhava, e o segundo scudetto parecia apenas uma questão de tempo. Até que o destino, mais uma vez, jogou sujo. Uma entrada brutal. Um estalo seco. Maradona caiu, e com ele, desabou Napoli. Sem seu maestro, o time perdeu o ritmo, o título escapou, e o segundo lugar foi um gosto amargo de derrota. Mas havia algo pior que a dor física, as sombras. Jornais sussurravam sobre a camorra, a máfia napolitana. Diziam que apostadores do submundo não queriam outro título de Napoli, dinheiro demais estava em jogo. Que um zagueiro foi pago para quebrar Maradona. Que membros da máfia tinham ido ao CT ameaçar os jogadores. Joguem menos, teriam dito. Mas Maradona não sabia curvar a cabeça. E então veio a traição. Primeiro, o técnico lhe negou o direito de mudar o esquema tático. Depois, a diretoria solitou a faca nas costas: Napoli não deve nada a Maradona. Nosso sucesso é do corpo técnico. As palavras doíram mais que qualquer lesão. O fogo que o movia começou a apagar. E, como sempre, quando a paixão esmorecia, seus pensamentos voavam para longe. Foi quando Marcelo apareceu. 25 milhões de dólares pelo passe. 10 milhões por ano no bolso. Uma oferta para fazer qualquer homem hesitar. Maradona foi até o presidente de Napoli com um pedido: me venda. Mas antes, me deixe ganhar a Copa da UEFA. Porque, no fundo, ele ainda era um guerreiro. E guerreiros não abandonam a batalha sem uma última vitória. A Copa da UEFA se tornou sua obsessão. Cada jogo, uma declaração. Cada gol, um grito de desafio. Napoli avançou como um furacão, fase de grupos, quartas, semifinal. E então, a baixada. O Sampaolo ferveu para receber a Bayern. Vitória em casa. Empate em Munique, mas não antes de Maradona transformar o aquecimento em um espetáculo. Com a bola nos pés, ele dançou. Dançou como se o mundo fosse seu palco, como se os 70 mil espectadores na arquibancada fossem seus súditos. Jogou com os cadarços desamarrados, fez malabarismos, desafiou a física. Quando terminou, o estádio inteiro se levantou. Aplausos. Gritos. E o Gil deu Cálcio. O deus do futebol. O empate classificou Napoli para a final. Contra o Stuttgart. Mas em 1989, a UEFA ainda decidia seus campeões em 2 jogos. O primeiro, em casa, 2-1 para Napoli. O segundo, na Alemanha, seria uma guerra. E a guerra estava apenas começando. Aos 27 minutos do segundo tempo, Napoli volta a abrir vantagem. E quando o jogo já se encaminhava para o fim, eles ampliam, 3-1. Mas o futebol, como a vida, adora ironias cruéis. Aos 69, um gol contra. E quando o relógio marcava 89, o empate. 3-3. O apito final soa como uma sentença: Napoli conquista a Copa da UEFA pelo placar agregado de 5-4. Maradona, de braços abertos, recebe a adoração das arquibancadas como um imperador romano depois de uma batalha vitoriosa. Mas quando se aproxima do presidente do clube, o sorriso se apaga. Cumpri minha parte, diz, referindo-se ao acordo que o mantinha no time. A resposta é uma facada: nunca foi um contrato. Era só motivação. Uma traição disfarçada de estratégia. E Maradona não perdoa. Ele some. Voa para a Argentina, corta contatos, desaparece por um verão inteiro. Quando retorna a Nápoles, é outro homem, um fantasma que assombra os corredores do estádio. Ignora treinamentos, é relegado ao banco. E quando a temporada começa, assiste, impassível, a sua equipe perder. Vocês me jogaram fora, rosna, quando o corpo técnico, desesperado, pede seu socorro. Agora se virem. Mas o Napoli não tem escolha. Sem ele, afunda. E Maradona, como sempre, sabe disso. Volta ao time titular não por clemência, mas por necessidade. E quando põe os pés em campo, o estádio inteiro sente: o rei voltou.
Ele arrasa. Desmonta defesas, humilha zagueiros, conduz o Napoli até a final do campeonato. E lá, contra Lazio, não há piedade, uma goleada que coroa os azzurri campeões italianos pela primeira vez na história. Maradona, de joelhos no gramado, grita para as câmeras, para os críticos, para a diretoria: quero só viver em paz. Esse título é o preço dela. Mas a paz, para ele, é uma miragem. Dentro do clube, nada muda. O contrato ainda o prende. E o Mundial de 1990, na Itália, se aproxima como um furacão. Maradona desembarca em Roma com a seleção argentina e, antes mesmo do primeiro apito, já provoca um terremoto. Em entrevistas, pede aos napolitanos que torçam por ele. Não pela Argentina. Por mim. E Nápoles, cidade de paixões extremas, obedece. Bandeira albiceleste nas janelas, camisas de Maradona nas costas, hinos argentinos cantados nas praças. Até que chega a semifinal, Argentina x Itália. O país se divide. No estádio, o clima é de guerra civil. Quando soa o hino argentino, os ultras do norte vaiam, cuspem em ódio. Os napolitanos, em coro com Maradona, cantam como se fosse o último suspiro. O jogo é sujo, violento, um duelo de facas. 1-1 no tempo normal. Nos pênaltis, a Argentina avança. E a Itália explode. Ultras invadiram o hotel da seleção, pisoteiam a bandeira, juram vingança: mataríamos Maradona. No final, a Alemanha espera. E o destino, mais uma vez, é cruel. A 5 minutos do fim, um pênalti duvidoso. Os alemães convertem. Maradona, de mãos na cabeça, vê o título escapar. Roubaram de nós, acusa, ainda no gramado. Meses depois, a revelação bombástica: a Federação Argentina nem tentou recorrer. Não quero mais essa camisa. A traição dói mais que a derrota. De volta a Nápoles, o inferno. As arquibancadas, ante seu reino, agora o tratam com frio silêncio. É por causa do Mundial, murmura, enquanto os rumores de dopagem começam a circular. Em 1991, o teste positivo. Cocaína no sangue. 15 meses de suspensão. Maradona explode: armaram isso. É vingança pela Itália 90. Mas ninguém ouve. O ídolo se torna pária. Quando volta, não quer mais saber de Nápoles. Me vendam, exige. Desta vez, o clube cede. O Olympique de Marselha o corteja, mas a oferta é irrisória. A S, com Carlos Bilardo no comando, parece uma saída. Ele assina. Debuta com brilho, mas o corpo não aguenta, o joelho grita, as velhas lesões voltam. E o pior, a guerra com Bilardo. Maradona quer mandar em campo. O técnico se recusa. A briga escalona até os socos. Fora, dizem-lhe. Ele volta para a Argentina, humilhado. Mas Maradona não se rende. Em 1993, anuncia: vou ao meu último Mundial. Assina com o Newell's Old Boys, mas as pernas falham. 5 jogos, 0 glória. Até que, em fevereiro de 94, o clube o expulsa. Os jornalistas cercam sua casa. Ele aparece na sacada com uma espingarda. Dispara contra a imprensa. 2 anos de condicional, indenizações. Os clubes argentinos o rejeitam. Só a seleção ainda o chama. E Maradona, como um fênix bêbado e genial, se prepara para a redenção. Contrata médicos, cardiólogos, uma equipe para reconstruí-lo. Perde peso, recupera a velocidade, cura as feridas. Chega aos Estados Unidos em 1994 não como um veterano, mas como um líder. Na estreia, a Argentina esmaga a Grécia, 4-0. E o mundo, mais uma vez, se curva. Diego está de volta. A Argentina segue arrasadora no segundo jogo, mas os vencedores são convocados para o controle antidoping. Maradona encara o procedimento com a tranquilidade de quem não tem nada a esconder. Estou limpo, declara, certo de que passaria por qualquer teste. Mas a ironia do destino é cruel: às vésperas do terceiro confronto, os resultados chegam como uma facada.
Seu sangue carrega vestígios de efedrina, substância proibida que turbinava a sua resistência. O escândalo é imediato. A FIFA o expulsa do Mundial com desdém, e a punição é implacável: 15 meses de suspensão. Assim, diante dos olhos do mundo, a carreira do maior gênio do futebol se desmorona em tempo real. Os anos seguintes são um espetáculo de sombra. Maradona ainda veste a camisa do Boca Juniors, mas é um fantasma no banco de reservas, um símbolo sem força. Os torcedores, que antes o viam como um messias, agora o olham com nostalgia, como um amuleto desgastado pelo tempo. Até que, em 1997, ele próprio baixa a cortina. Em um anúncio público, carrega o peso de cada glória e cada queda: chegou a hora de dizer adeus. O futebol grande se despede de El Diego, mas a tragédia pessoal está apenas no primeiro ato. Liberto das 4 linhas, Maradona mergulha no abismo com uma fúria ainda maior. As noites de Buenos Aires se tornam seu palco, festas intermináveis, companhias perigosas, fotos com figuras que a lei evita. As investigações não demoram. Rastros de suas conexões com cartéis uruguaios vêm à tona, e a justiça aperta o cerco. Quando as algemas parecem inevitáveis, ele foge. Destino: Cuba. Na ilha, Fidel Castro o acolhe como um irmão, e o povo o idolatra como um deus caído. Mas nem o paraíso comunista resiste à sua autodestruição. Os excessos continuam, e os jornais voltam a explodir: mais filhos não reconhecidos, mais escândalos familiares. Em 2003, após uma série de revelações jorradas pela imprensa, Cláudia, sua mulher, fecha a porta definitivamente. Maradona nem piscar. Os anos 2000 encontram como uma lenda esquecida. O futebol já pertence a Messi e Cristiano Ronaldo, astros que brilham com a frieza dos números, sem a carne e o sangue de suas batalhas. Quando seu nome aparece, é como um post-scriptum melancólico: o gênio que poderia ter salvado a Argentina, mas preferiu se perder. Até que, em 2008, o destino lhe oferece uma última chance de redenção. A seleção argentina, em crise, o convoca não como jogador, mas como técnico. Maradona aceita com o mesmo fogo de sempre. E por um instante, a magia volta. Sob seu comando, a Argentina se classifica para a Copa de 2010 com garras e dribles. Chegam às quartas, onde a Alemanha os esmaga. O contrato é rompido, mas não sua teimosia. Ele segue treinando clubes nos Emirados Árabes, até retornar à Argentina em 2019 para comandar o Gimnasia Y Esgrima. Parece que, enfim, encontraram um porto. Mas o corpo, traído por anos de abuso, tem outros planos. Em 3 de novembro de 2020, uma hemorragia cerebral o derruba. Os melhores cirurgiões lutam por sua vida em uma batalha épica. Uma semana depois, ele deixa o hospital fraco, mas determinado a voltar aos gramados. Não chega a tempo. Em 25 de novembro, uma complicação pós-operatória silencia seu coração para sempre. O mundo para. Não há bandeira, clube ou rivalidade que resista àquele luto. Estádios inteiros se ajoelham em minuto de silêncio. Messi e Ronaldo, herdeiros de seu legado, postam fotos com legendas que soam como epitafios: o maior de todos. Nos ensinou a jogar. Nos ensinou a viver. A Argentina decreta 3 dias de luto nacional. Milhares invadem as ruas de Vila Fiorito com a camisa 10, como se, ao vesti-la, pudessem trazer de volta aquele menino que desafiou o céu com os pés. Seu velório é no Palácio Presidencial, honra reservada a reis e heróis. Até o Estádio São Paulo, templos de suas glórias napolitanas, ganha seu nome para a eternidade. Mas nem a morte o poupa dos abutres. A imprensa remexe suas feridas, falhas na cirurgia, mais filhos não assumidos, a sombra de uma vida que sempre escapou ao controle. Pouco importa. Com Maradona, foi-se também uma era de futebol sem filtros, onde o gênio e a loucura dançavam juntos. Ele não viveu para ver a Argentina levantar a taça em 2022, mas seu fantasma esteve lá, nos dribles de Messi, nos gritos da torcida, na certeza de que nenhum troféu brilhará tanto quanto suas pernas tortas correndo contra o mundo. Esta foi a vida de Diego Armando Maradona, um homem que roubou de Deus o dom de jogar, deu alegria aos pobres e escândalo aos poderosos, amou e destruiu com a mesma intensidade. Para quem quiser reviver sua saga, a sua autobiografia, rara, mas ainda encontrável em sebos e plataformas digitais.
No cinema, Maradona, 2019, documentário vencedor do BAFTA, disseca sua alma com crueldade poética. E a Maradona, La mano de Deus, de Paolo Sorrentino, captura a febre que lhe despertou em Nápoles, quando uma cidade inteira aprendeu a respirar através de seus passes. O resto é saudade. E a certeza de que, enquanto houver uma bola rolando, seu nome será sussurrado como uma prece.